Tá, estamos então em gravação, tá? Deixa eu ver aqui. Estamos agora aqui com 16 pessoas presentes. Eu vou começar hoje falando. Eu respondi, quero agradecer vocês que responderam aquele questionário que a gente colocou ali no grupo. Foi bem legal, deu para ter assim uma ideia da profissão de vocês, do que eu estou falando, porque isso ajuda a gente aqui a direcionar, a organizar a nossa fala, tá bom? É, e também foi bom para ouvir um pouco de vocês, quem já tem algum contato com as coraças musculares, quem está chegando agora, qual que é a expectativa de vocês em relação à questão com as couraças musculares. De verdade, de todo o meu coração, falar de coraças musculares é falar de um tipo de conhecimento que precisa, sim, não só ser divulgado, mas ele precisa ser divulgado em espaços que conectam diferentes áreas de saber, tá? É um conhecimento que não pode ficar só dentro da psicologia, não pode ficar só dentro de setores biomédicos, da fisioterapia ou da própria medicina. É um conteúdo que, na minha opinião, a maior potência das coraças musculares é conectar as áreas. Por que eu estou começando falando sobre isso? Porque o que me motivou a começar a estudar coraças é que eu era uma fisioterapeuta que não tinha compreensão da psique e das emoções. E eu via na minha clínica que não era só sobre saber fazer tratamento postural. Não era sobre usar recursos para analgesia de dor. O buraco era atrás, isso era nítido. Você escutava ali poucos minutos, você olhava para o corpo daquela pessoa, você via a carga postural que ela estava carregando. Eu não sabia ler o tema, eu não sabia ler o motivo, eu não sabia ler a história, mas eu sabia ver que tinha um peso ali de sofrimento humano. A gente vê as pessoas que estão sofrendo. E não são só as pessoas que a gente conhece. Você passa, você vê uma pessoa da janela do teu carro que está carregando um peso, que está caminhando na rua. A gente sabe ver intuitivamente, se a gente parar para se perguntar isso, se aquela pessoa ela está carregando um fardo pesado demais para ela ou não. Tá? Isso dá para ver de inúmeras maneiras. E eu imagino que o terapeuta integrativo, que o psicólogo, que o fisioterapeuta, que as profissões do cuidado em geral, que essas pessoas que escolhem esse repertório porque algo na vida delas trouxe elas para cá, trouxe vocês para cá, despertou em vocês, de alguma maneira, essa sacada de falar, deixa eu ver o que está por trás, deixa eu tentar conectar as coisas. Por que um paciente meu melhora com uma técnica? Por que o outro não? O que é essa coisa dessa singularidade, dessa história de vida, que faz as pessoas terem qualidades de energia, de disposição, de abertura para a vida, de fechamento para a vida, que são tão diferentes. E às vezes a gente já tem a sacada de tudo isso olhando para a nossa família mesmo, né? Porque que dentro da mesma família a gente vai encontrar pessoas que estão abertas para a vida. E por que a gente vai encontrar pessoas que também sofreram muito, tiveram traumas, tiveram eventos muito tristes, e estão abertas mesmo assim. E outras pessoas que se fecharam muito cedinho na vida, que fecharam ali um pouquinho de coração muito cedo. Então, as couraças, elas dão para gente, não é empatia, entende? Empatia é uma camada. Elas dão para gente um embasamento para a gente bater o olho e para a gente fazer algumas perguntas. Essas perguntas embasam a nossa empatia.
A gente vai começar a fazer algumas perguntas, de olhar para as pessoas e começar a imaginar: o que será que essa pessoa viveu? Quantos anos ela tinha quando aconteceu alguma coisa na vida dela? Será que ela viveu um evento traumático, um evento estressor específico? Ou será que ela viveu vários, repetidas vezes? Então, a gente vai começar a formular questões e a gente vai começar a desmontar crenças. Esse é meu maior objetivo com essa aula. Desmontar crenças, como, por exemplo, dor é psicológica, ela tá assim porque ela quer, ela não melhora porque ela não tem força de vontade. Gente, como eu escutei isso dentro da fisioterapia, não sei vocês. E eu tive professores maravilhosos, mas como mesmo assim eu escutei isso? Como a gente tem uma tendência de simplificar e superficializar coisas que a gente, como terapeuta, não tem explicação, a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente não sabe, às vezes, como lidar com aquele sofrimento. E para a gente, às vezes, não lidar com essa nossa própria angústia, a gente acaba, às vezes, simplificando demais. E aí a gente tem um problema. Esse nosso paciente que não foi visto, porque às vezes a gente não tinha uma ferramenta que instrumentaliza um pouco mais a gente nesse lidar humano, né? Às vezes porque ele não teve esse nosso olhar, ele mais uma vez vai voltar para casa dele, sentindo que o problema é com ele, mas sem saber o mecanismo de saída. Então, se tem algo que eu posso falar, que eu tenho uma super ambição megalomaníaca de lidar na minha vida, é um pouco no desmonte dessa estrutura. Se eu puder contribuir de alguma maneira para que o número de profissionais do cuidado, de diversas áreas, muita gente cuida, muita gente que a gente nem imagina cuida e cuida de verdade, né? Que essas pessoas possam ter essas sacadas, né? De que fala, porque às vezes é um momento em que a gente olha o outro e a gente reconhece, olha, eu estou vendo esse seu sofrimento, eu não tenho certeza do como lidar com ele tecnicamente, mas vamos fazer esse processo juntos, né? Às vezes é esse olhar que vai abrir um cadeado que estava fechado, e desse cadeado a gente abre uma couraça, e da abertura dessa couraça muita coisa nova pode aparecer, pode acontecer. Então é um pouco esse convite que eu quero fazer para vocês hoje. É um pouco a partir desse lugar, tá? Pessoal, estou aqui fazendo uma introdução de um pouco da motivação dessa aula. Quero agradecer desde já a presença de vocês. Estou vendo que tem alunos aqui. Thalita, bem-vinda. A Thalita foi aluna agora da turma 5, que encerrou essa semana. Feliz de estar te vendo aqui de novo. Talvez tenha outras pessoas aqui, a tela do Meet não abre todo mundo para mim, mas que todo mundo se sinta aí acolhido e bem-vindo, bem-vinda, tá? E aí, como que eu pensei da gente começar hoje? A minha proposta vai ser muito simples, tá? Porque a gente tá com um grupo heterogêneo, não vai dar para eu conhecer todos vocês, eu adoraria, mas não vai dar pelo nosso tempo para eu conhecer todos vocês. E como tem muita gente que está conhecendo hoje o trabalho, eu não posso aqui correr o risco de abrir processos mais delicados. Eu preciso aqui, o que que eu quero? Eu quero fazer uma proposta de sensibilização corporal com vocês, para vocês perceberem um pouco mais o corpo de vocês. Vai ser algo bem assim, tranquilo, suave, rápido, tá? E a partir dessa sensibilização corporal, que vai durar só um pouquinho, eu vou pedir para vocês, eu vou falar algumas coisas para vocês terem algumas percepções corporais e vocês irem se percebendo. E a partir do que vocês captarem, eu vou pedir para a gente depois fazer uma dinâmica com papel e caneta. Tudo bem? Esse vai ser o nosso começo.
tá? E aí depois a gente vai, tem uma aula aqui muito legal que está preparada para vocês sobre trauma e sobre corações musculares. Eu preciso fazer uma ponte do que vocês sentem no corpo de vocês com a teórica. Esse é o meu objetivo, tá? E assim que eu tiver, assim que eu encerrar essa parte teórica, eu quero também falar já, desde já, para vocês ficarem extremamente à vontade, tá? Eu vou falar para vocês, trouxe aqui preparado para mostrar para vocês o que, que vai acontecer na próxima turma do curso de aprofundamento de coraças musculares. E eu vou abrir hoje uma sessão especial de venda que vai durar só 24 horas. E vai ser a melhor venda dessa próxima turma que vai entrar. Vai ser o melhor momento em termos de custo e de valor, tá? Mas eu vou fazer isso no final, para quem estiver disponível, para quem estiver interessado. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês soltarem um pouco a caneta, ficarem de pé. Vocês não precisam de um espaço enorme, mas eu preciso que vocês tenham, assim, em torno do pé de vocês, um raio, como se o pé de vocês fosse um compasso, que vocês desenhassem uma circunferência com o pé assim em volta. Saber que vocês estão trabalhando dentro de um espaço de vocês, dentro de um campo de vocês, tá? Eu super aconselho vocês a fazerem esse exercício de pé, porque vai trazer para vocês muito mais impressões e possibilidades para vocês poderem depois trabalhar aqui na aula, enquanto a gente vai ver a teoria, tá? Então, vamos lá. Primeiro, fechem os olhos, respirem profundamente, soltem o ar. E sintam, deem um tempo, respirem. Deem um tempo para a sensação de presença do corpo de vocês começar a chegar. Chegar nessas pernas, chegar nesses pés. E percebam quais são as regiões que eventualmente podem estar mais cansadas e contraídas do corpo de vocês. Isso, só percebam, reconheçam. Será que é o pescoço que está tenso? Será que tem algum incômodo nas costas? Será que o peito está um pouco fechado? A respiração, será que está fluindo? Como é que está a digestão de vocês? Será que hoje deu para a digestão acontecer de um jeito legal ou não? A alimentação de vocês foi prazerosa ou não? Tudo aqui é bem-vindo. Não é momento de julgamento, é momento de acolhimento e percepção. Tragam a sensação para a pelve. Percebam como é que está essa pelve. Ela está carregada de energia? Tem prazer nessa pelve? Ela está um pouco mais contraída? Será que está com alguma cólica? Será que está com um pouco de frio na pelve? Tudo é bem-vindo, tá tudo certo. E sim, sintam as pernas, essa conexão especial que a gente tem da pelve com a coxa. Como que tá essa coxa? Ela tá presente? Ela tá ausente? Ela tá cheia de energia e tônus? Tá mais hipotônica? Tá mais cansada? Você sente a sua força em pé? Você sente um desejo imenso de sentar? Como é que estão os joelhos? Como é que eles estão carregando o peso do seu corpo? Como é que estão as plantas dos pés? Tornozelos e plantas dos pés. Ok. Chegamos nos pés. A gente vai falar muito sobre a importância dos pés. Sintam os pés de vocês agora. E o meu convite é que vocês destravem tornozelo, joelho e glúteo. Imagina que vocês vão sentar de leve, dar uma encostadinha num banquinho. Vocês não descarregam todo o peso, mas vocês dão aquela encostadinha no banquinho virtual, destravando o joelho. Deixa os pés com uma largura, a largura do quadril,
pouquinho só para fora, não muito, só um pouquinho na linha do quadril. Encaixem um pouquinho a pelve de vocês para dentro, não precisa deixar o bumbum arrebitado lá atrás, não precisa deixar a pelve também muito encolhidinha com o bumbum levando o rabinho entre as pernas, não. Cada um de vocês vai localizar o que é pelve neutra para vocês. Nem bumbum para trás, nem bumbum encolhido. Tem uma sacada para a gente descobrir isso. Vamos ver que posição do nosso quadril é melhor para o peso do corpo cair sobre os nossos pés. Respirem. Tá. Pessoal, o que eu tô conseguindo ver aqui, eu vou pedir algumas coisas para não ter dor, tá? Maria Estela, pode esticar um pouquinho teu joelho. Isso, querida. Aí tá ótimo. Ficou mais confortável para você? Legal, já é o suficiente, tá? Pessoal, nada de muito esforço, assim, sobressalente. É um encaixe suave do quadril. Encaixem um pouco o quadril para dentro. Isso. Respirem. Ah, já vai dando calor mesmo. Respirem. E eu vou pedir para vocês, abram os olhos e comecem a olhar ao redor de vocês. Olhem o quarto, a luz. Devem ter sons nessa região, pode ter cheiros, percepções, cores, vibrações. E respirem. Abra a boca, inspira. Ah, soltem o ar. Verifiquem se vocês estão fazendo muito esforço para estar nessa posição. Se estiver fazendo muito esforço, facilitem para vocês. Vamos fazer esse exercício hoje sem masoquismo, sem sofrimento. É só para trazer vida. Joguem o peso do corpo em cima de uma perna. Vai para um lado. Isso. E brinquem um pouquinho, abaixando só um pouquinho a perna, é bem pouquinho mesmo, é 3 centímetros. Agacha um pouquinho, empurra o joelho, cresce em direção ao teto, volta, abaixa e volta, abaixa e volta. Eu vou ficar na lateral de vocês, vou abaixar um pouquinho aqui minha câmera. Vocês vão ver principalmente o meu quadril, tá? Qual que é a ideia? Olha, nem aqui para trás o bumbum e nem lá para frente. Pelve neutra, eu só vou destravar, tá? Destravar. E o meu joelho, ele não precisa estar dobrado lá embaixo, não. Pode ser só um pouquinho. Eu só vou destravar ele, porque eu quero que o meu quadril, ele fique solto. Isso. E eu sinta bem a base dos meus pés. Isso. Vamos dar uma chacoalhadinha, ativando um pouquinho a base dos pés. Respira. Ah, e vai deixando o peso do corpo cair lá nos pés. Mais uma vez. Ah, eu tô aqui de frente para vocês. No meu caso, vocês vão ver um tremorzinho de quadril. Esse tremorzinho é porque eu trabalho com a bioenergética há muito tempo, então meu corpo treme quando eu entro em ground. É uma vibração que traz muita vitalidade. Quem treme e fica legal, já sabe trabalhar com a vibração, é bem-vindo esse tremor. Se você não treme, tá tudo certo também, tá? Respira. Ah, isso, eu estou soltando meu corpo e eu estou estabelecendo uma relação de amizade com o chão que nos sustenta. Leva o peso do corpo agora um pouco para a perna oposta. E eu vou deixar vibrar um pouquinho nessa perna oposta. Isso, é só para acordar o corpo. Mexe seus ombros. Espreguiça. Agora, vê o que tem de prazer aí no corpo de vocês. Que movimento que o corpo precisa fazer
para ganhar espaço, para ganhar mais prazer, movimenta, solta, sacode. Não tem que ser tenso, não tem que doer. Isso. Muito legal, gente. Cada um vai no seu ritmo, tá tudo certo. É mais importante o teu contato com o teu corpo, com o que teu corpo quer, com o que o teu corpo pede, do que com a minha voz. Você está em primeiro lugar. Eu estou aqui como uma facilitadora do processo. Muito bom, já vi vários corpos aqui que mudaram. A gente vai intensificar bem rapidamente, vai ser por 30 segundos esse exercício. E é um exercício, gente, que muda a vida da gente. A gente vai fazer um exercício de conexão da nossa pelve, da nossa ação com o nosso coração. Para isso, a gente vai fazer devagarinho, tá? E só um pouquinho, porque senão às vezes é demais. A gente vai fechar as mãos, vai colocar as mãos na altura dos rins. Eu vou fazer um movimento pequenininho, olha, o meu pubis está aqui na frente. Eu vou, ó, levar um pouquinho meu pubis para frente e descer bem pouquinho minha coluna para trás, olha. É bem pouquinho. Olha lá para frente, onde vocês estão. Ninguém solta o pescoço lá atrás, não. Não abandona o pescoço lá atrás, não. Pega um foco, olha, e respira fundo, preenchendo da pelve até o ápice do pulmão. E solta. Mais duas respirações. Mais uma respiração. Devagarinho, vamos voltando para o centro. Devagar, todo mundo. A gente vai para um terceiro passo agora, fundamental. Eu vou soltar o meu pescoço e a minha cabeça vai em direção ao chão. Os joelhos ficam semi-flexionados. E eu solto o peso do meu corpo lá embaixo. Isso, eu estou aqui acompanhando vocês a partir de agora. Olhos abertos, porque a gente está falando sobre realidade corporal. Vocês vão lidar com o dentro e com o fora. O mundo interno de vocês e o mundo externo de vocês. Bioenergética é relação do mundo interno com o mundo externo. Soltem o pescoço, se o pescoço ainda estiver tenso. Abram a boca, respirem um pouco, tanto pelo nariz quanto pela boca. Empurrem um pouquinho o bumbum para o teto, empurrem o chão. Desloquem o peso do corpo de vocês mais para a parte da frente, dos dedos do pé. Tudo de pouquinho em pouquinho, tudo respeitando o limite de vocês, tudo sem sofrimento. Desapeguem do sofrimento, desapeguem desse conceito de que tem que ser difícil, de que tem que ser sofrido. Vamos fazer por prazer, por contato corporal. Maravilhoso, gente. Muito bem. Quem tiver na vibração, vibra. Quem não tiver, tá tudo certo. Relaxem o períneo, relaxem a respiração, sintam o corpo de vocês. E agora é a parte mais importante. Vocês vão dar um novo significado para a perna de vocês. Vocês vão voltar colocando e empilhando em cima da perna e do quadril uma vértebra de cada vez. Muito lento, muito lento, muito lento. Paciência, paciência com vocês. Sintam, vamos sair do automático. Empilhem, deixa o peso do corpo chegar em cima do quadril. Vocês vão montar o próprio quadril. A gente não monta a cavalo? Aqui a gente vai montar, a gente vai subir em cima do próprio quadril. Abram os olhos, quem tiver com o olho fechado é para fazer tudo com o olho aberto. Respirem. Respeitem o ritmo de vocês. Muito bem.
Movimentem-se, vejam qual é o movimento que o corpo está pedindo. Pode ser que algumas pessoas tenham tido uma dorzinha de cabeça, algum incômodozinho. Pode ser da circulação de energia, pode ser de prender um pouco a respiração. Tá tudo bem, no começo faz parte. Muito bem. Caminhem um pouquinho aí pelo espaço de vocês, mesmo se for 2, 3 passos. Caminhem em círculo se estiver muito apertadinho, devagar, e sintam a pisada de vocês. E a partir dessa pisada, perguntem para o corpo de vocês: como que eu tenho caminhado na vida? Como que eu cheguei até esse momento agora? Cheguei aos tropeços, cheguei superando muitas coisas, cheguei sem consciência, sem ver nada. Como que eu cheguei? Tá tudo certo. Acolham essa história da vida de vocês, das questões que aconteceram na infância, das primeiras experiências afetivas e sexuais, dos primeiros empregos, dos primeiros filhos, dos primeiros relacionamentos. Façam uma linha do tempo suave. Vamos devagar, gente. Quem está acelerado, desacelera. Vamos sair do automático. Vamos dar tempo para o corpo sentir. A gente se dá esse tempo e aí a gente aprende a dar esse tempo para o corpo do nosso paciente se autorregular. Isso, respirem, soltem o ar com a boca relaxada. Isso. E percebam agora, façam um acolhimento daquilo que precisa ser acolhido. E percebam agora como que estava o corpo de vocês quando vocês chegaram. E como que está o corpo de vocês agora. Percebam, percebam o que foi o antes e o agora. Será que a respiração alterou? Será que a temperatura do corpo alterou? Será que a cor da pele, do rosto, pode ter alterado ou não? O gosto na boca? A sensação dos olhos? Será que seus olhos estão vendo menos, vendo mais cor, menos cor, mais brilho, menos brilho? São só perguntas. Se vocês fossem falar agora, será que a voz de vocês está mais aberta? Está mais fechada? O peito está mais aberto? Está mais oprimido? São só questões, é tudo bem-vindo. Percebam esse corpo e agora eu vou convidar vocês, a gente ainda não vai conversar. Eu vou convidar vocês para vocês sentarem, acomodarem o corpo de vocês numa posição gostosa. De preferência, que o corpo de vocês continue aquecido. Quem precisar pegar uma coberta, uma meia, providencie. Deixam os pés bem aquecidinhos. E eu vou pedir para vocês apoiarem bem a base do quadril. Sentem bem em cima dos isquios. Isso. Fechem só por mais um minutinho os olhos. E passem um scanner de como é que está o corpo agora. Onde está tenso, onde não está, onde tem energia, onde não tem. Onde está mais acordado e vivo, onde não está. Será que tem partes do corpo que estão apagadas? Será que tem partes frias, quentes, ausentes? Será que a gente tem partes do corpo que estão ausentes? Aqui está tudo certo, está tudo muito bem-vindo. Registrem essas informações. E eu vou pedir para vocês colocarem agora essas impressões no papel. Vocês vão desenhar o corpo de vocês. Não se preocupem com nada de técnica. Quem é de desenhar o palitinho lá, desenha o palitinho, tá tudo certo. Mas a minha ideia é: se dediquem um pouco a trazer as sensações que vocês tiveram. Experimentem, brinquem. Ninguém vai olhar, ninguém vai julgar.
No final, a gente vai ter um momento que quem quiser mostrar vai poder mostrar, mas não é obrigatório. É de vocês com vocês. Curtam esse momento. Sejam criativos, tá? Tem dois aspectos que a gente está desenhando agora. A gente está desenhando o corpo físico, as tensões musculares, o que está presente, o que está ausente, mas a gente também está desenhando o corpo emocional, as sensações, emoções, temperaturas, questões mais subjetivas, tá? Esses dois aspectos são bem-vindos. Eu vou dar aqui 2 minutinhos, é algo bem simples, e logo em seguida eu vou abrir para vocês, tá? Eu vou fechar um pouquinho aqui o microfone enquanto isso. Enquanto vocês desenham, eu vou dar um recado para quem acabou de chegar. Vocês são muito bem-vindas. A gente fez um aquecimento corporal relativamente rápido, simples. A gente percebeu o corpo. A gente fez um pouquinho de grounding, grounding invertido. E a partir dessas percepções, o pessoal começou a desenhar agora o próprio corpo, as próprias sensações, as emoções, eles estão levando agora para o papel. Se der tempo de vocês fazerem, pode começar a fazer, é um exercício interessante. Se não deu tempo de aquecer, não tem problema. Sintam o corpo de vocês agora, tirem um tempinho, fecha os olhos, inspira, percebe e traz para o papel a percepção de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando na aula teórica. Mais um minutinho, a gente já vai começar.
Ok, pessoal. Quem ainda não encerrou, vai aí tomando seu tempo tranquilamente, vai encerrando devagar, tá? Eu quero fazer aqui um combinado com vocês. A gente ainda não vai partilhar, mas a gente vai ter esse momento hoje para partilhar. Eu vou abrir e vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação em PowerPoint, tá? Sobre o tema de hoje. E eu quero combinar com vocês o seguinte: vocês vão ficar à vontade para me interromper na hora que vocês quiserem, tá? Vocês vão abrir o microfone e falar, Daniela, eu já paro de falar aqui, ou eu concluo com o raciocínio, e aí vocês fazem a pergunta para mim, tá bom? Não me atrapalha, eu gosto de direcionar isso com vocês, tá bom? Outra coisa que é importante falar com vocês, eu não vou estar vendo todo mundo, mas a gente tem aqui uma aluna, que é a Fernanda Weller. A Fer vai estar aqui junto com vocês também, à disposição, se precisarem de alguma coisa. Podem também falar com ela também me comunica. Fer, fica à vontade para abrir o microfone e falar comigo, qualquer coisa aqui que aconteça, que eu não perceba, tá? Incluindo agora aqui no começo, confere para mim, confirma para mim que está tudo certo com a apresentação que eu vou fazer agora, igual a gente já testou hoje, né, Fernanda? Mas é muito bom poder saber que está tudo bem. Vamos lá. Acho que entrou do jeito correto, né? Sim, tudo Tudo bem. certo. Obrigada. Que ótimo, gente. Vamos lá. Eu vou começar essa aula falando sobre traumas emocionais. Eu sei que tem terapeutas aqui que podem até ser super experientes nesse assunto, podem ter formações em trauma. O Brasil é excelente nesse assunto. A gente tem inúmeras linhas muito sérias. O mundo inteiro tem falado muito sobre trauma emocional. Na Europa, tem uma organização grande que trata sobre trauma emocional. Eles fazem lá todo um processo de credenciamento, de cursos, de eventos para você se formar em trauma emocional. Aqui no Brasil, está entrando pelas terapias. Por quê? Porque o nosso CID, principalmente, tem a ver com DSM, tem a ver com CID. Aqui ficou muito famoso o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno do estresse traumático, mas às vezes, para a gente estar dentro dessa categoria, a gente tem que checar ali uma série de sinais e sintomas, e isso acaba sendo uma avaliação muito comumente feita pelos médicos, principalmente pelos médicos. Só que a gente sabe que não é assim, né, gente? Não é só quem está dentro do CID, não é só quem está dentro dessa classificação. Se a aula ficará gravada, é isso, Maria? A aula está sendo gravada, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou compartilhar, vai depender. Se tiver muito conteúdo pessoal, muito conteúdo pessoal no final, eu não vou expor os colegas, não vou expor vocês, tá? Então a gente vou deixar para decidir isso depois da aula, tá? Mas está sendo gravada, está sendo gravada. Então a gente sabe que sofrimento humano nem sempre cabe dentro de CID, dentro de DSM, tudo bem? A gente sabe que quando a pessoa está sofrendo e vai no médico falar que está sofrendo, muita coisa ainda não é ouvida, muita coisa ainda não é reconhecida. A gente sabe que sofrimento humano também está sendo muito diagnosticado dentro de caixinhas, né? Então, hoje em dia, todo tipo de sofrimento está sendo medicalizado, é uma questão não só do Brasil, é uma questão mundial. Está triste, está sendo medicalizado. Está ansioso, está sendo medicalizado. Sendo que a gente sabe que a gente está passando por um cruzamento cultural. A cultura moderna, contemporânea, está levando a gente para isso. Ontem eu estava na Unicamp, fui assistir uma defesa de uma amiga minha, que ela está estudando a saúde mental dos alunos do curso de medicina,
E a gente estava discutindo isso, assim, então a gente vai ter que tacar remédio em todo mundo, porque está todo mundo com sintoma. E esses sintomas são sintomas que cruzam muito esse assunto que a gente está trazendo hoje aqui de trauma emocional. E a gente tem que discutir isso muitas e muitas vezes antes da gente sair fechando o diagnóstico e medicalizando todo mundo, incluindo a gente mesmo, né? O Reich, que é o criador da psicologia corporal, e o Alexander Lowen, que são, né, que é o criador da bioenergética, que é de onde a gente vai falar hoje, eles têm uma visão o quê? Vitalista. Significa que eles vão olhar para a vida como resiliência, eles vão olhar para a vida. Eles vão olhar assim, ok, tem sofrimento nesse corpo, aconteceu um monte de evento traumático, mas em que lugar essa pessoa, na singularidade dela, ela já tem uma aptidão, ela já tem um dom, ela já tem uma capacidade, um caminho aberto para retomar a vida. A gente sempre vai partir do pressuposto que, se a gente sobreviveu, a gente tem condições de escolher a vida. Escolher a vida, muitas vezes, é fazer uma ruptura radical com o passado. Muitas vezes é fazer uma ruptura com todos os ganchos emocionais que a nossa família, que o nosso sistema, que a nossa cultura, que todos os determinantes sociais foram colocando camada sobre camada em cima da gente ao longo da vida. Então, a gente vai olhar para essa resiliência. Só que a gente não vai olhar para essa resiliência e falar assim, todo mundo tem a mesma capacidade de resiliência. A gente vai olhar para o corpo de cada um, para a estrutura psíquica de cada um, para a estrutura emocional de cada um. E aí, pessoal, somos todos diferentes, com recursos diferentes. E isso que a psicologia corporal traz. Então, quando eu vou apresentar aqui para vocês cada uma das couraças musculares, eu estou apresentando o quê? O que eu quero que vocês leiam por trás dessas entrelinhas? Ela está falando sobre pessoas desse perfil que vão transitar por esse caminho, que são diferentes de mim ou são parecidas comigo, que lembram daquele paciente, que lembram daquele familiar. Elas vão por um rumo. O fulano é outra coisa, é outra realidade, é outro imprinting corporal, é outro imprinting de realidade. Aquilo que está impresso agora no teu corpo, o Lowen vai chamar de realidade corporal. Aquilo que está impresso no meu corpo é a minha realidade corporal. E a gente tem que começar a ter essa empatia de perceber que quando as realidades corporais são diferentes, as necessidades são diferentes. Portanto, a nossa atitude no consultório, o nosso objetivo terapêutico tem que ser diferente. Se eu quiser protocolar todo mundo dentro da mesma técnica, a chance de dar erro é intensa. Às vezes é um erro que a gente não vai perceber e não vai reconhecer. Às vezes é um erro que pode trazer consequências para a nossa vida, para a vida do nosso paciente. E é um pouco esse o objetivo hoje. Então, a gente vai falar sobre esse trauma emocional. Falar sobre trauma é, quem está anotando, foca nisso. Falar sobre trauma é falar sobre restauração de limites saudáveis, né? Respeito ao limite, retorno à segurança. O que que cura o trauma? O restabelecimento da segurança. Tem um monte de gente no Brasil falando isso de uma forma brilhante, por diferentes linhas teóricas, tá? Trauma se cura retornando à segurança. Que segurança, Daniela? A segurança do corpo. Não adianta eu já reconhecer mentalmente que passou se o meu corpo ainda está em estado de alerta. Eu preciso atualizar a tecla F5 do meu corpo, deixar meu corpo equiparado com as emoções, com as percepções, em alinhamento, para que ele volte a fazer o quê, gente? Todo mundo aqui já sabe. Intuitivamente, todos vocês já sabem, para que o meu corpo volte a respirar em profundidade, tá? Lembrem da respiração saudável do bebê seguro. É uma respiração profunda. Ele está usando todo o diafragma dele. Para quê? Para se autorregular ao meio, tá?
Vamos pensar no corpo de uma criança que, diante do amor, relaxa e aprofunda a respiração e dorme profundamente. Vamos pensar agora numa criança que, na hora que ela vai sentir o afeto por alguém, ela mistura afeto e medo, ela tensiona, paralisa e chora e não consegue se acalmar. Vocês estão entendendo realidades completamente diferentes de corpinhos ainda muito jovenzinhos. A gente está falando sobre isso hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre esse limite, esse retorno à segurança. Falar de trauma é falar sobre coraças musculares, né? Vou definir de cara aqui para vocês. Coraças musculares são anéis de tensão muscular. Anéis. Então, vamos começar pensando nos olhos, né? Em volta dos olhos, pega aqui relação região temporal, traça um anel até lá atrás na base do occipito, tá? Base do occipito, essa parte aqui mais proeminente aqui do final da nuca, tá? Vou desenhar ela de volta, olha, base do occipito, vamos palpando para vocês irem reconhecendo. Base do occipito, esse osso mais proeminente aqui do occipito, a gente está vindo, a gente vai passar numa altura, olha, passa pela orelha, a gente está um pouco acima da articulação da ATM, né? Nessa articulação que às vezes faz a gente apertar tantos dentes. A gente chegou aqui, olha, na lateral dos olhos. E a gente percorre os olhos, em volta dos olhos, toda essa faixa occipital. Coraça muscular, ocular. Segunda couraça, boca, né? Então eu tenho a boca, prende lá no occipito. Daniela, é só a oral? A oral é só a boca? Não, gente, não é tão simples assim. A oral não é só a boca, é toda a parte de deglutição também, tá? Vai participar também da couraça oral. A princípio, quando a gente vê no desenho, quando a gente vê na imagem do Kellerman, eu tô sem o meu livro do Anatomia Emocional aqui, mas eu vou mandar depois para vocês essa imagem. Essa imagem é a que mais tem lá na minha página do Instagram, que é aquela figura daquele homem com um monte de cinto amarrado, né? A gente está falando sobre aquelas couraças. Então, a segunda couraça, oral. Podemos ter uma couraça aqui mais no nível da garganta, uma couraça torácica, que pega não só o tórax, mas como as costas lá atrás. É sempre no formato do anel, sempre. Diafragma, todos nós, né? Temos abdômen, frente e costas e pelve. Na pelve, às vezes, até a gente vê, né? O quadril vem saindo aquele quadril na mulher, né? Vem saindo aquele quadril largo. No meio do quadril tem uma tensão que afunda, faz um corte, né? Tá vindo o quadril, fica reto, afundado, aí volta a coxa. A gente está vendo uma coraça muscular ali, visual. Quem é da fisioterapia? Uma lordose diafragmática. A gente sabe que a lordose na coluna não é para ficar na altura do diafragma. A lordose fisiológica, ela é um pouco mais para baixo, na lombar. Quando a lordose está mais em cima, na altura do diafragma, a gente está vendo uma couraça muscular, né? Um peito muito fundado para dentro, um peito excessivamente exposto para fora. A gente está vendo couraças musculares. O que que faz esses anéis nesse movimento circular se tornarem ou não couraça? O que faz são grupos diferentes de musculatura que se contraíram por um objetivo comum. Que objetivo é esse? Essa é a definição clássica de couraças. O objetivo foi conter uma expressão. Então, quando a gente estuda na anatomia, na faculdade, a gente não estuda coração muscular, a gente estuda o músculo pela origem e inserção dele. Não tem isso que eu estou falando para vocês, essa combinação de músculos em anel. É outra leitura que a gente faz na faculdade. Aqui, qual é a nossa leitura? Daniela, quais são os músculos que se contraíram simultaneamente para você prender teu choro quando você se sentiu abandonada pela tua mãe aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade?
e alguém mandou você engolir teu choro. Daniela, como que você se sentiu quando teu pai chegou em casa aos 5 anos de idade, você foi correndo abraçar ele e ele pegou a tua mão assim e tirou dele e falou: sai daqui, eu tô cansado. Quando você foi, e quando você se assustou com essa reação do teu pai, quais os músculos que te contraíram naquele momento? Então, a coraça, ela se forma numa organização, num sinergismo de contração muscular para evitar o contato com uma emoção, que foi um susto, foi um medo, foi uma dor, foi algo que pode ter acontecido muitas vezes antes. E a criança já começa a prever que aquilo vai acontecer novamente. É, é esse nosso aprendizado social, quando a gente começa a entender que dentro da igreja não pode falar alto, não pode correr, não pode rir, eu tenho que segurar a minha voz, eu tenho que ficar sentado, eu tenho que sentar na sala de aula. A gente estava escutando ontem de umas amigas, crianças bem novas, que estão entrando na sala de aula 10 para 7 da manhã e estão saindo a 1 hora da tarde. Crianças de 7 anos, 8 anos. Como que uma criança autorregula o próprio corpo, a própria expressividade, se ela tem que cumprir uma carga horária dessas na posição sentada? É natural para uma criança fazer isso? Não é natural. A criança é do impulso, é do movimento. Para ela chegar nessa organização corporal, ela teve que ser socialmente adaptada. Essa adaptação é feita pela participação das couraças musculares dela. Tudo bem? Então, a gente está indo aqui um pouco por esse caminho. No entanto, tem eventos que acontecem na nossa vida que são intensos demais e são repetidos. E essas couraças ficam mais registradas, algumas em você, outras em mim. Todo mundo que está aqui, gente, não tenha dúvida, a gente tem todas. E é natural que a gente tenha todas, porque a gente passou por todas as etapas desse desenvolvimento, tá? Porém, eu, por exemplo, vocês vão ver, quem tiver vontade de fazer isso depois, eu vou me expor aqui. Entra lá nos meus vídeos e vai vendo meu vídeo. Um dia com um olhar super conectado, expressivo e brilhante, conectado, emotivo. E dias que o meu olho está bem intenso e vidrado. É a minha esquizoidia, é a minha coraça ocular, tá? Daniela, o que que faz a sua couraça ocular? Tá mais assim, tá mais assado? Uma série de coisas que podem ter acontecido na minha semana. Se naquele dia, naquela semana, eu tive uma semana mais calma, mais tranquila, dormi bem, estava segura, tive um encontro amoroso gostoso, foi prazeroso para o meu corpo, eu estou relaxada e entregue a quem eu sou, sem sentir que eu tive que me defender muito aquela semana, vocês vão ver os meus olhos mais relaxados e conectados com vocês. Se naquele dia eu passei por um susto, se naquele dia eu tive medo de acontecer alguma coisa com a saúde dos meus pais, se eu tive medo de não dar conta de um trabalho, se eu acessei uma emoção que me assustou, vocês podem ver o meu ocular tenso, com um olhar bem diferente, menos conectado, às vezes até um olhar mais divergente. É a minha couraça ocular. É uma couraça que foi muito importante no meu desenvolvimento. Eu tenho bastante traço dela. E tá tudo bem, gente. Todos nós temos. Então, é para vocês entenderem de onde a gente está falando, tá? Então, quando a gente está falando de coraça, a gente está falando de eventos que cruzaram o nosso processo de desenvolvimento. Daniela, tudo isso é trauma? Não necessariamente. A gente tem que entender que tem dois tipos, basicamente, de trauma. Tem os traumas do desenvolvimento, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles hoje, porque está mais diretamente ligado à couraça. E tem os traumas que acontecem depois, onde a gente já teve o desenvolvimento maduro, mas às vezes eles foram tão violentos, tão incisivos, que eles abrem um novo tipo de contração muscular, ou eles reforçam uma contração muscular que a gente já tinha como defesa. Então, a gente vai depender muito da idade e da intensidade desses traumas.
tá? Muitas coisas não chegam a ser trauma, porque a criança já aprendeu a lidar e a se autorregular. Então, a gente não considera trauma, tá? Mas a gente vai observar o tanto que a vida está impedida ou não. É importante a gente olhar para esse fluxo. Então, o que é trauma? Trauma é qualquer evento estressor que ultrapassou a capacidade do nosso corpo se cuidar, se resolver, se autorregular sozinho, tá? Então, eu entrei naquela contração muscular de defesa para proteger a minha emoção e o meu sistema psíquico, porque eu entendo que se eu tivesse feito um contato completo com aquela experiência, era uma dor intolerável para o meu organismo, era algo que eu tenho muito medo de viver, tá? E aí eu tive um evento traumático que me levou para aquele lugar e eu fiquei um pouco parada naquele lugar. Eu não consegui restaurar o meu relaxamento e o meu descanso depois. Então, trauma é aquilo que me tira da minha zona de conforto e que depois eu não autorregulo. Se eu autorregulei, tá tudo bem, não foi trauma. O evento foi horrível, você não ficou traumatizada? Se eu autorregulei, por que eu fiquei traumatizada? Então, não tem esse registro, tá? Então, a gente vai ter que olhar bastante para o corpo. E aqui eu quero trazer para vocês essa importância. O corpo, gente, vai ter que olhar para o corpo. Não dá para trabalhar só com a psique, tá? Por quê? Porque psique também é corpo. A psique de vocês, a emoção de vocês, a emoção do paciente de vocês, ela não está numa nuvenzinha suspensa aqui fora do lado. Pode até estar participando do campo energético, a gente sabe disso. Mas não é aqui que ela habita no corpo. E se eu estou fazendo uma contração muscular muito grande para me manter distanciado dela, isso é a couraça que eu tenho que flexibilizar, porque ela tem que voltar a ser incluída, mas de um jeito que não me faça mais mal, tá? Quem é do conhecimento sistêmico, das constelações sistêmicas, trabalha muito com o conceito de inclusão. Sabe muito bem como que a exclusão adoece. O nosso sistema psíquico trabalha de um jeito muito parecido. Só que não basta incluir, tem que ser seguro. Se não for seguro, o corpo não restaura a autorregulação. Então, o David Berceli, que ele é um bioenergético maravilhoso, psicoterapeuta corporal, ele é um dos grandes responsáveis pelo que a gente tem hoje no mundo sobre trauma. Ele trabalhou 4 anos com a Madre Teresa em campo de refugiados. Quem não conhece a história dele, coloca depois no Google, vai conhecer. É um professor muito querido, é um professor muito amoroso. O campo do David é um campo de muita compaixão. Já tive a oportunidade de estar com ele. É uma presença realmente iluminada, né? Ele trabalha com técnicas de liberação de estresse e de trauma no mundo, e ele viaja o mundo para situações de grandes catástrofes e sofrimentos. E ele treina a população daquela região para cuidar dos moradores. Foi para o tsunami, foi para o Nepal, vem muito para o Brasil, em comunidades carentes, ele faz um trabalho muito importante. E aí ele vai falar, né? O trauma pode ser agudo, quando ele vem de uma vez só e cruza as nossas couraças, cruza a nossa capacidade de defesa. Ele pode ser crônico, quando ele vem devagar e muitas vezes, né? Então, aquela criança que teve o amor da mãe retirado muitas vezes, uma mãe sempre fria, um pai sempre frio, ela vai tendo uma experiência de traumatização ao longo do seu desenvolvimento. O trauma vacante, né? Esse é super interessante. O nosso paciente conta muito isso para a gente no consultório. É um trauma que ele não passou, mas que ele viu. Por exemplo, eu vivenciei a minha mãe apanhando ao longo de anos. Eu vi o medo da minha mãe de apanhar ao longo de anos e eu não podia fazer nada. O congelamento que o corpo dele tem que estabelecer para aquilo que ele testemunhou é muito intenso. Só que tem um problema. Quando eu testemunho um trauma no meu corpo, comigo, diretamente comigo, o mesmo mecanismo que me levou à contração, olha aqui para mim, quem estiver escrevendo. Fui para a contração. Essa contração muscular, quando eu vou para a liberação do trauma,
o meu corpo ele vai vibrando, 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 e ele vai fazendo o movimento oposto do relaxamento até o ceder. Então, o meu sistema neurológico, ele tem o caminho da contração, ele tem o caminho do relaxamento. O corpo conhece esse caminho. Você colocar o corpo para respirar e para vibrar na bioenergética, que é o trabalho que a gente faz com coraças musculares, ele faz esse caminho com o sistema nervoso de relaxar, restaurar a respiração e abrir esse cadeado da coraça muscular que ficou aqui. Ele abre, vai vibrando. Então, eu sei o caminho de volta à saúde. Quando eu só testemunho o trauma, como que eu tenho a contração de retorno? Não foi no meu corpo que aconteceu aquele trauma. Eu só testemunhei. E aí a gente vai trabalhar de várias formas diferentes a liberação das couraças oculares, com a restituição da contração, com o trabalho de dor e sofrimento que foi ter visto aquilo durante tantos anos sem poder fazer nada. Imagina o congelamento do corpo dessa criança, desse adolescente, né? Essa é uma história comum de consultório. E aí a galera que não escuta esse tipo a gente não nomeia como couraça interna ou externa, tá? Não desse jeito. Travam sentimentos também. É um outro tipo de organização que você vai fazer, mas para pensar. Você não estabeleceu a contração da defesa daquele movimento. Mas você, ó, paralisa a tua respiração, fica paralisado para você ver. Você contraiu do mesmo jeito. Não é sobre interno ou profundo, o tipo do trauma. Cada um vai ter mais interno, mais profundo, de acordo com a própria estrutura, história e idade que esse trauma entra. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco o que determina a idade do trauma. Tem uma linha, que é a linha do Kellerman, que ele vai falar das profundidades das couraças, tá? Mas não é isso que determina. A gente tem as 7 couraças principais, além disso a gente tem camadas, mas aí é um conhecimento muito complexo para eu trazer em 1 hora. Mas existe camada sim, não estou falando que elas não existem, mas eu estou falando que não é isso que determina uma coisa mais interna ou mais externa, nem a gravidade, tá? E a lesão moral, gente, que eu quero que vocês conheçam essa expressão, em inglês é moral injury. Aqui no Brasil isso não está sendo usado ainda. Isso aqui é da minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz um mestrado sobre o uso de práticas integrativas e complementares no cuidado do estresse pós-traumático. Foi aqui num laboratório da Unicamp de práticas integrativas e complementares. E esse tema apareceu no meu mestrado quando eu já estava quase fechando ele. Se fosse no começo, eu teria mudado todo o rumo do mestrado para falar só sobre isso. Lesão moral é o trauma que o teu paciente viveu quando ele teve que fazer alguma coisa que feriu alguém contra a própria vontade dele. É quando um soldado de guerra mata uma população civil e aquilo é contra o valor dele. Esse é o soldado que não se recupera depois. Esse é o cara que vai para o alcoolismo, que vai para a violência, que vai para um estado de deteriorização no trauma, que tem dificuldade de se restaurar. É o cara que viu o amigo do lado morrer e não conseguiu fazer nada, tá? Porque estava fazendo ali, estava cumprindo ali uma ordem de um superior. Então, é quando a gente faz alguma coisa em nome do Estado, em nome da bandeira, em nome da lei, em nome de algo que não é o meu self. Um acidente acontece porque eu estou cumprindo algo que eu tenho que cumprir, mas isso que eu estou cumprindo não é o meu self, eu estou fazendo isso contra a minha vontade. Então, é um trauma que acontece, mas que simultaneamente acontece uma violação do próprio self, uma violação de si. E aí, como que a gente vai falar para essa pessoa se perdoar? É um buraco mais profundo, com um impacto social. Quem assiste séries militares dos Estados Unidos, isso é uma pandemia norte-americana. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, Estados Unidos agora tem um site com 350 cidades norte-americanas com professores de yoga que são veteranos de guerra.
350 cidades mapeadas dentro de um site do Departamento de Defesa norte-americano, porque eles estão usando as práticas integrativas e complementares para cuidar dessa população. 10% do corredor de morte norte-americano é de ex-militares. É muita gente dentro dessa indústria de violência e de guerra que não volta e não consegue se recuperar. Ah, Daniela, então essa violência social que a gente lida tem a ver com isso? Tem totalmente a ver com isso, tá? E acho que vocês muitos já viram isso, eu estou passando bem rapidamente. Quais são as nossas defesas contra os eventos traumáticos? Super, Mari, abusos sexuais, querida. A gente fala com mulher, a gente vai vendo que abuso sexual tem tantas intensidades e camadas. Quanto mais a gente começa a falar sobre o assunto com as amigas, com as pacientes, com as familiares, o nosso número de mulheres próximas da gente que passaram por alguns tipos de abuso vão aumentando. Então, sim, é um assunto que a gente pode ficar e fazer um curso inteiro só sobre isso, infelizmente. Mas as coisas estão sendo agora mais nomeadas, né? Então, quais são as defesas biológicas? Vamos pegar aí um bem clássico do abuso sexual, que acontece muito também na infância, num número assustador, num número realmente assim muito grande, muito maior do que a gente imagina. Para quem ainda não foi explorar o caso, pode ser que isso seja novidade. Quem já foi explorar não tem nem um pouco surpreso com o que eu estou falando. Qual é a possibilidade de uma criança se defender de um abuso desse? Entre luta, fuga e congelamento, provavelmente congelamento. Porque como que ela vai lutar? Como que ela vai fugir? Não tem tanto recurso, então a tendência é congelar. Qual que é a questão? Se eu estou sofrendo um evento traumático, um cachorro vai me atacar, eu luto contra ele e me safo, olha que importante isso que eu estou falando para vocês. Eu tive o registro do evento traumático? Tive. Mas o meu corpo biológico também vai ter o registro do êxito. Eu venci, eu sobrevivi. Essa adrenalina da sobrevivência está registrada no meu corpo. Tem uma tendência de eu não ficar com trauma registrado numa camada tão profunda assim. Tão encouraçado, se é essa palavra que a gente está usando aqui, tá? Eu já vou ver as perguntas que estão aí, tá? Só vou concluir esse raciocínio. Se eu usei minhas pernas para fugir do cachorro, me safei por pouco, era um Rottweiler que ia me destruir. Sei lá, coitado do Rottweiler, né? Eles são tão fofos. Mas, enfim, tô brincando aqui com a analogia. Pensem no leão. Consegui fugir do leão e me safei. Depois eu tenho aquela descarga de relaxamento. Meu corpo até vibra, que é essa vibração parecida com a que eu tive aqui no começo. Meu corpo vibra daquele tremor intenso que dá. Esse tremor nada mais é do que teu sistema nervoso, teu sistema polivagal se autorregulando, restituindo tua respiração, restituindo o teu equilíbrio, restituindo o teu fluxo de energia, justamente para que você não fique congelada, não fique assustada, não fique encouraçada. Olha que coisa linda, gente. O nosso sistema nervoso, ele já tem todo o mecanismo de autorregulação. O problema da couraça é que a couraça ela começa a se sobrepor impedindo esse funcionamento do sistema nervoso de um jeito adequado. O que é o evento estressor? Vamos lembrar da definição? É quando o corpo não consegue mais fazer esse mecanismo de retorno à segurança. Tá fazendo sentido para vocês? Tá. Então, mas se eu tive êxito, beleza, eu tenho essa descarga gostosa. Na luta também, eu tenho essa descarga gostosa. Venci, consegui. E no congelamento, gente? Congelamento, congelou. O que congela? Vamos pensar. Congela a nossa respiração, em parte. Eu não sei se vocês sabem disso. É uma notícia muito triste, mas ao mesmo tempo muito apaziguadora. Quando aquele livro, como é que chama aquele livro que fez muito sucesso, A Cabana?
Quando aquele livro explodiu, lá no finalzinho dele, quando você entende o que aconteceu com a menininha, tem alguém lá falando que a menininha não sentiu dor, né? Não teve, não sentiu esse tipo de experiência, né? Vamos trazer isso para a neurofisiologia. Geralmente é comum, não é que é sempre esse relato, mas é frequente o relato que em situações extremas de trauma, abuso, violência, etc, 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 o nosso cérebro manda um comando para o corpo desligar a dor, desligar a sensibilidade. O corpo ele entra num estado de anestesia, parece que ele pode ser cortado, pode sangrar e que a pessoa não vai sentir. Por que ele faz isso? Para proteger a vida na última instância. Lembra que o nosso corpo sempre foi projetado para sobrevivência. Então ele vai proteger a vida, tá? E aí a gente sobrevive a eventos muito perigosos, traumáticos, e a gente também tem os recursos psíquicos de esquecer o evento. Porque aquilo seria tão intolerável para minha sobrevivência que é melhor eu esquecer. Mas aí eu vou para o meu processo terapêutico e vou fuçar lá no que aconteceu, que eu tô meio esquisita enquanto adulta. Eu tenho dor na minha relação sexual. Será que aconteceu alguma coisa quando eu era criança ou não? Começo a desconfiar, eu tenho algumas memórias, eu tenho algumas lembranças. Eu vou checar com a mãe, com a irmã mais velha, com a tia. Começo a desconfiar que algumas coisas aconteceram na minha infância e que foram abusos. Posso não saber a profundidade do abuso, mas alguma coisa aconteceu. Tá? E aí você, no processo de descongelamento, você pode visitar alguns estados semelhantes a esse. Mas uma coisa que é muito importante que eu quero trazer para vocês e que a psicologia corporal mudou radicalmente é que antes tinha uma, isso antes que eu digo a década de 70, 80, tá? Tinha uma consigna de que para a gente sair do trauma, a gente tinha que revisitar. Esqueçam isso. Graças a Deus, a neurofisiologia está vindo para ajudar a gente a mudar essa história. Hoje, o que que a gente entende? Eu posso visitar um estado próximo de alerta, o terapeuta e o setting terapêutico que o terapeuta cria com o paciente é seguro. A gente acompanha o paciente num estado em que a gente não precisa deixar ele rebaixar lá para o trauma, ele reviver todo o congelamento de volta. Se o corpo dele só lembrou um pouquinho, olha, tá bem aqui na superfície, e aqui na superfície esse corpo começou a vibrar, começou a restaurar, já está adequado, já está desbloqueando. E aí a gente fecha aquela sessão, vê se ele sustenta isso de um jeito organizado e seguro para ele. Vamos ver como ele fica essa semana, vamos ver quais os sonhos que ele vai ter, vamos ver como ele volta semana que vem. E vamos ver se ele aprofundou mais um pouco ou se ficou bom para ele. E assim a gente vai descongelando esse trauma, sem a gente ter que retraumatizar o nosso paciente. Eu sei que tem linhas que não trabalham assim hoje em dia em nome do Reich, mas eu preciso falar para vocês. Essas linhas são da década de 70 e 80. Hoje em dia, a gente toma muito cuidado para não colocar o nosso paciente em estado de risco novamente. O Reich já falava. O risco de você colocar um paciente na retraumatização é que a couraça secundária, né? Você rompeu a primeira couraça na força. Você, terapeuta, de repente o terapeuta muito egóico, que quer muito psicopata, quer mostrar que é muito foda, que é muito bom, força a barra para o paciente cruzar o trauma. Ele entra no evento traumático, ele faz um processo de retraumatização em que a couraça secundária que se arma para se defender do segundo trauma é muito mais complexa, elaborada e difícil de ser cruzada do que a primeira. Então, o Reich ele se dedica muito a falar sobre coraça secundária, tá? Por isso que aquela primeira frase é fundamental, é retorno à segurança, tá? Coraças musculares, retorno à segurança. Gente, o corpo tem uma sabedoria e uma inteligência radical. Acreditem no corpo.
No dia que o corpo não precisar dessa defesa neurótica, ele vai ceder. Se ele estiver num setting seguro, com um terapeuta seguro, respirando, se movimentando, tendo um bom ambiente para sentir, esse corpo vai abrir mão dessa defesa. É a coisa mais linda do mundo poder ver isso. Você vê a sabedoria do corpo. Quando você cede uma defesa, vamos lá, vamos falar do meu olho de novo. Cedi uma defesa da minha couraça ocular. O que vai acontecer? O que é a couraça? É a contração crônica fixada me defendendo de uma experiência. Nossa, fui na terapia e percebi que já tem temas que hoje, com 43 anos, eu posso ver. Vibrou meu olho, cedi a couraça. O que é ceder a couraça? O que é ceder uma contração crônica? Relaxou a musculatura. O que acontece quando relaxa a musculatura? Flui mais sangue. Quando flui mais sangue, flui mais oxigênio. Quando flui mais oxigênio, eu volto a nutrir os tecidos. Quem é da medicina chinesa, da Ayurveda, que é oxigênio, gente? É um formato de Ti, é um formato de prana, é uma parte do Ti, é uma parte do prana. Eu desbloqueei a energia, porque eu devolvi energia. O que é devolver energia? É devolver contato com a emoção. Então, o meu olho pode voltar a ver. E o porquê que a gente vê? Olha a importância disso, quem é terapeuta. A gente vê para estabelecer contato. Não é contato superficial, é contato que diz para a gente que eu estou vivo, que eu existo. É muito profundo. Não vai ser com todo mundo, obviamente, mas vai ser com aqueles que você escolhe, com o teu paciente. Então, o terapeuta, ele precisa cruzar essa própria couraça para ele ver o paciente, para o paciente se sentir visto. E é um lugar muito delicado e muito profundo. Quantas vezes a gente não faz um contato ocular que a gente tem que desviar o olhar? Tá tudo bem desviar o olhar, tá, gente? Mas a gente tem que entender que ímpeto é esse que me faz desviar. Ou que ímpeto é esse que me faz buscar o olhar, buscar o contato. A gente está falando diretamente sobre couraças. E aí eu coloquei aqui o nome dessa galera, são alguns dos teóricos que vão falar muito mais sobre isso. Quem está entrando agora aí para a turma 6 vai ter um módulo especial no final do curso só sobre teoria polivagal, porque eu estou indo agora fazer uma formação da teoria polivagal com o pessoal que trabalha com o Levine também, da experiência somática. Então, o Peter Levine, responsável pela experiência somática, o Stephen Porges pela teoria polivagal, que é essa explicação neurológica que eu estou trazendo para vocês hoje, tem esse nome, tem esse grande pesquisador, o Berceli, que eu falei para vocês, que trabalha com o TRE, que é uma técnica de vibração para a liberação de estresse, que nada mais é do que a teoria do Porges. É um pessoal que trabalha junto, tá? Você entra na página de trabalho deles, está lá todo mundo junto trabalhando. Foram linhas diferentes, mas que se encontraram e contribuem muito para o que tem de mais moderno, tá? E aí a gente tem que entender que o trauma e a couraça, obviamente, o nome já diz, eu sei que quem está aqui já está sabendo disso, mas eu preciso falar de novo. Não é um padrão mental, tá? Aquilo que é padrão mental também está impregnado no corpo. O que é emocional está impregnado no corpo. O que é energético está impregnado no corpo. Mas a gente não está falando de um padrão meramente mental. A gente está falando, né? O Lowen tem essa fase brilhante. Você é o teu corpo. Quem trabalha com a espiritualidade nessa linha vai falar que você alcança estados de transcendência através do corpo e não se desconectando do corpo. Desconectar do corpo é se ausentar, é deixar o corpo vazio, é deixar o corpo sem vida, sem pulsação, sem respiração.
Quem trabalha com renascimento, aquela técnica de respiração profunda, o que está acontecendo com o corpo do teu paciente quando ele para de respirar? Você que é terapeuta, psicólogo, tocou num assunto delicado, teu paciente parou de respirar. Fisioterapeuta, está tocando a face muscular, está fazendo uma massagem, pessoal da massoterapia, teu paciente parou de respirar. O que esse corpo está contando para a gente? Está contando para a gente que ele interrompeu o contato com uma camada profunda, com a respiração, interrompeu o contato com ele mesmo. Entrou uma resistência, entrou uma couraça de defesa. O sistema psíquico dele está contando para você que é terapeuta e que estuda isso. O sistema psíquico dele está contando para o terapeuta que sabe que estuda isso, que ele não está mais recebendo aquela terapia. Ele entrou na defesa. Não importa você falar mais nada para ele a partir de agora. Ele não quer te falar agora. Ele não quer receber esse toque. O corpo dele está falando: para, eu não estou recebendo essa liberação miofascial. Eu não estou recebendo esse exercício. Eu estou na resistência, eu estou te dizendo não. Aí ele tem aquele insight e ele faz aquela respiração profunda, aquele suspiro. O sistema psíquico dele está te contando que ele retornou, que ele voltou a receber, que ele abriu de novo para receber, que agora ele recebe o toque, que agora aquele toque amplia, aprofunda a respiração, que aquilo que ele lembrou fez sentido, e assim ele aprofunda a experiência dentro do corpo dele, né? Então, a gente vai aprender a lidar não brigando com a defesa, brigando com o ego. Isso aqui eu só trouxe esse slide para falar para vocês que quem é da área da psicologia trabalha com o conceito de ego de um jeito completamente diferente da galera que vem das meditações ativas, do Osho e de outras linhas em que o ego, a palavra ego, está relacionado a uma resistência inimigo, né? Uma resistência que atrapalha, uma resistência à ilusão. São conceitos bem diferentes, então não dá para eu pegar uma coisa e misturar com a outra, porque vai dar aqui uma confusão de entendimento que a gente não pode entrar nessa aula, tá? Então, isso é bem importante, porque se você, de repente, for terapeuta tântrico, alguma coisa, me escreve depois, a gente pode ter essa conversa num outro momento, tá? A gente tem que entender qual que é a diferença entre neurose e psicose. Tem muito colega terapeuta que não tem isso na formação. Quem tem mais isso é psicólogo, né? Então, vamos lá. Neurose é quando a pessoa, como eu, como provavelmente você, se reconhece dentro desse corpo, dentro de si. Eu estou aqui, olha, eu estou delimitada por essa estrutura física, então na psicologia corporal a gente vai chamar de ego corporal. A Daniela está aqui, olha, dentro deste corpo, eu me nomeio, eu sou a Daniela, tudo bem? Quando esse corpo começa a ficar perene, começa a diluir essa sensação de existência, e eu começo a me confundir com o outro, eu estou perdendo essa delimitação de ego e estou entrando num campo confusional. O bebê é confusional, o bebê é simbiótico, né? Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou perdendo essa neurose, estou colocando meu pezinho na psicose. O que é o borderline? É um pé em cada setor. Ele tem um pé na neurose e um pé na psicose. Dependendo dos eventos da vida, ele está mais para cá, ele está um pouquinho mais para lá. Ele não vai para uma esquizofrenia completa, mas de vez em quando ele perde um pouco o senso de segurança dentro de si mesmo. Tudo bem? E a gente precisa que o nosso paciente saia da nossa sessão com esse ego organizado. Eu não quero que ele faça uma sessão tão profunda com a gente, nem de massagem, nem de reiki, e nem de nada, de um jeito que ele saia muito desorganizado, tá? A gente tem que entender que esse limite é importante para ele voltar a sentir segurança dentro dele mesmo, né? Então, a gente vai falar do objetivo da restauração dessa segurança, né? É o que traz para a gente uma sensação de confiança na vida. Quando eu estou falando do anel ocular, da coração muscular,
ele precisa ter a segurança de que ele existe, que é seguro ele existir. Quando eu estou falando da couraça oral, principalmente, ele tem que saber que é seguro pertencer, ele tem que restaurar a confiança nele mesmo, para ele mesmo poder estar com o outro pertencendo, senão ele está muito inseguro. Quando eu estou falando da couraça torácica, do psicopata, a gente está falando que ele precisa restaurar a confiança em que ele pode ser amado, em que ele não vai mais ser traído, exposto, violado, ele pode amar, coraça torácica, né? O abdominal, que é o masoquista, ele precisa restaurar a confiança de se sentir livre, autêntico, sem que essa autenticidade represente para ele uma ameaça dele ser humilhado, dele passar vergonha, dele ser usado. Ele foi muito explorado. E o rígido, que é a couraça pélvica, ele precisa se sentir inteiro nele mesmo, ele tem que ter a experiência de que ele pode ser ele, sem ele ter que alguma coisa. O rígido é forçado para ter que, e a gente está querendo ceder um pouquinho a essa experiência. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é a estrutura do caráter de vocês enquanto terapeuta? Porque ter essa ideia muda completamente a clínica de vocês. Vocês vão entender ao longo do curso, principalmente, quem for fazer parte do curso, como que cada anel dessas couraças que eu acabei de citar colocam a gente numa qualidade de contato com o nosso paciente ou não. Tem pacientes que eu vou sentir mais fácil de lidar, tem pacientes que eu vou me sentir muito mais desafiada a lidar, de acordo com a minha própria organização das minhas couraças, tá? Tem paciente que a gente vai sair super carregado, foi uma delícia atender. Tem paciente que eu vou passar mal e vou deitar e vou sonhar com a pessoa e parece que ela não sai de dentro da minha cabeça e eu tenho que fazer ritual em casa para ela sair de dentro da minha cabeça. E a gente vai entender que isso não é aleatório. É um campo de energia mais invasivo, que entrou por um campo de energia meu mais aberto. E isso está na minha estrutura de organização psíquica, que nada mais é do que minha organização corporal das minhas couraças. E aí a gente chega nesse slide central, né? Então, olha lá. Primeiro anel quando o bebê nasce. Isso aí funcionou lá no nascimento, mas existe agora no nosso corpo atualizado. O ocular, né, tem uma defesa, ele foi ameaçado de aniquilamento. Pode ser problema gestacional, de nascimento, dos primeiros 3 meses. Pode ter sido frio. Pode ser muitas crianças de orfanato, que por mais que tenham alguém cuidando, não tem na intensidade, na necessidade que precisam. Ele retira o contato ocular. Ele tem uma crença na musculatura dele que se ele não vê, se ele não for visto, ele não vai correr risco de vida. É uma época pré-verbal, é pré-linguagem. O oral. O oral ele tem um tema de que ele não foi nutrido suficientemente. Como não foi suficiente, ele ficou fixado na falta, no que faltou. Como ele está na falta, ele entende que a vida não deu, que o outro não deu, mas o pior não é isso, porque todo mundo aqui, em algum grau, viveu isso. O pior é que ele não teve a experiência para aprender a se dar. Então, olha o desafio terapêutico do nosso consultório. Essa pessoa, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que entender, eu vou ter que ouvir essa história, ver esse corpo, para que ela aprenda a se nutrir novamente. E é um pouco o passo, do começo ao fim. É um beabá que a gente vai estar estabelecendo para poder fazer esse processo de ensinar a autonutrição. O oral, ele não tem perna, ele quer ficar penduradinho no pescoço do outro. É aquela pessoa que tem o casamento como a única salvação, o relacionamento afetivo como a única salvação. Perder isso sem pernas é se esbofetar no chão. Como é que eu construo essas pernas para eu ficar em pé em cima de mim mesma e poder ir, poder fazer, poder construir, poder sustentar? Toda vez que a gente estiver falando sobre estruturas pré-genitais,
Eu estou falando de corpos subcarregados de energia, em que a gente vai ter que trabalhar no consultório, principalmente aprender a se sustentar na vida. E vocês estão entendendo que os traumas, eles estão entrando aqui, olha, nessas etapas do desenvolvimento? Ou eu tenho essa etapa que eu já trabalhei, mas aí com 30 anos eu vivo um evento traumático que eu me sinto muito brutalmente abandonada e eu caio de novo aqui nessa estrutura e eu tenho que fazer um grande trabalho para sair de novo desse lugar, tá? A psicopatia, o torácico, o distanciamento do tórax, que fica projetado grandioso aqui fora, do coração encolhido lá dentro. O coração foi traído. Ele teve uma cuidadora central, um cuidador central, que falaram para ele quando ele era muito pequenininho, que não é bem para ele ser do jeito que ele tem que performar, ele tem que parecer. Ele tem que parecer lindo para o outro, não basta ele ser quem ele é. Então, é uma criança que corta o contato com a necessidade real de afeto e aprende a performar para o mundo em excesso, tá? E aí eu tenho que, no meu consultório com esse adulto, ajudar ele a voltar à confiança com ele mesmo, a ceder e voltar a esse contato com ele mesmo. O abdominal também. O abdominal foi quem passou, a coraça abdominal foi quem passou os eventos traumáticos de se sentir exposto, de ter que carregar a família, de passar muita vergonha, de passar muita tensão. Ele aprendeu que para ele ter amor, entre aspas, tá? É um mito, mas é o que ele acredita. Ele tem que aguentar e ele tem que carregar todo mundo. E ele tem a certeza que se ele abrir mão desse peso, tudo vai falir. A família vai falir, a empresa vai falir, vai tudo fechar. Ele acredita que as pessoas precisam de verdade dele, tá? E a gente tem que ajudar essa pessoa aqui a abrir mão um pouco dessa crença para voltar para ela mesma. É um super trabalho. Isso aqui é o centro da obra do Freud, é o centro da obra do Reich. O Reich rompeu com Freud aqui nessa estrutura, teoricamente, tá? E o rígido, a couraça pélvica, está muito a ver com a liberdade de ser quem se é. Porque o rígido, ele aprende a ter que. Ele é o cara certinho, que faz tudo certinho, que ele, a energia do corpo dele vai sempre para ser bonito, para ser para fora, para ser forte, para competir, para ganhar a medalha. E ele vai tendo que aniquilar o contato com o fundo do corpo dele, né? Ele vai aprender que ou ele tem prazer no sexo ou ele ama. Ele não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que trabalhar a integração desse corpo. Um pouco por um exercício que a gente fez aqui no começo, de integrar um pouco, de esticar um pouquinho, fazer o grounding em arco, de abrir e conectar um pouco o coração com a pelve, respirando, tá? Então, a gente tem todos esses desafios cruzando as couraças musculares dentro de cada evento traumático. Daniela, o que isso significa na prática? Significa na prática que esse paciente seu tem muita carga de energia e a gente tem que colocar ela para circular do jeito que ele precisa, de acordo com o formato corporal, emocional e psíquico dele, e que esse paciente aqui tem pouca carga de energia. Isso significa que 30 minutos de reiki aqui pode carregar esse corpo. 40 minutos de reiki pode carregar demais. 50 minutos aqui, ele abre o sistema dele, começa a vazar e sai fraco da sessão. Porque ele não tolera muita carga. Esse cara aqui vai sair bem com 50 minutos. Ele tem um outro sistema de autorregulação que está um pouquinho mais elaborado no sentido de maturidade. E ele vai circular de um outro jeito. Esse cara aqui, se for trabalhar a massagem tântrica, provavelmente vai dar uma cindida, porque a gente vai estar trabalhando a sexualidade numa estrutura psíquica que ainda está pré-genital, que ainda está um pouco regredida em alguns aspectos emocionais. Esse cara aqui, quando vai trabalhar a massagem tântrica, vai para o prazer e vai para a vida com um pouco mais de rapidez, com um pouco mais de assertividade, porque ele está já na pé mais próximo da pelve. Ele vai entender o que é o tema de trabalhar. Aqui não, aqui é muito assustador.
A gente tem uma expressão da bioenergética que é o seguinte: a gente não dá pelve para criança. Ainda não está na hora da gente trabalhar temas de intensificação de sexualidade. A sexualidade aqui, ela existe, mas ela ainda é difusa. Ela ainda não começou a genitalizar. Então, a gente tem que entender em que idade emocional o nosso paciente está chegando. Essa idade emocional, que é denominado pelas coraças musculares, pelas coraças de comportamento, elas são desculpa, entrou um negócio aqui que não era para entrar. Elas têm que, elas acontecem simultaneamente à maturidade emocional, à maturidade energética. Então, se eu não sei ler essa configuração, como que eu vou trabalhar camadas mais profundas de defesa, de trauma, de diluição e de flexibilização de couraças, né? É um buraco realmente muito mais profundo. Então, essa é uma parte, isso aqui é a pontinha do iceberg da teoria por trás, né? Então, quais são os traumas do desenvolvimento, né? O que, que eu vou trabalhar no consultório? O primeiro traço do ocular é a esquizoidia, os traumas relacionados ao existir. Eu vou ter que falar para essa pessoa, trabalhar corpo, perna, presença, contato ocular com o terapeuta. É seguro ser visto, é seguro ver, é seguro existir. Para que esse corpo que teve que se dissociar de si reabra o caminho para se ocupar novamente da sua presença. Os olhos, que aqui são bem empedrados, os olhos começam a ganhar vida, contato, presença. As pernas começam a preencher, o corpo começa a ter cor, as articulações ficam mais harmoniosas, perde aquela sensação de boneco de posto, que é muito desconjuntado. O corpo reconecta energeticamente, né? Na oralidade, a gente vai ter que ensinar a começar a se satisfazer e a ficar em cima das próprias pernas, para se cuidar na vida adulta, porque ainda está num estado de dependência, de codependência, de simbiose nas relações afetivas. Como que eu vou ganhar dinheiro, né? O pessoal está falando aqui, Mohani, está me dando vontade de chorar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui, gente, só para poder acompanhar. Cadê a minha? Tá me dando vontade de chorar só de ouvir. Na verdade, no exercício eu tremia o tempo todo. Super me conectei. Então, essa vibração pode ter sido vida do teu corpo, tá? A gente sabe que é vida quando geralmente o corpo aquece e vitaliza. Se você falar para mim que você tremeu demais, sentiu muito frio e teve medo, eu vou entender que não é hora da gente vibrar tanto, que a gente tem que diminuir a intensidade do exercício e ir um pouco mais leve. Fiquei muito quente e relaxada. Você foi para a vida, meu amor. Você vibrou bioenergeticamente. É esse o trabalho de diluição das coraças musculares. Quanto mais você aprofunda na vibração do seu ser e teu corpo se sente seguro, se aquecendo, mais as couraças podem aquecer e ceder. Mais vida você fica. Se você não faz esse caminho, fica meio distraída, desorganizada, desfocada, eu estou entendendo que o teu corpo está resistindo ao exercício e eu vou ter que voltar. E a gente não vai para o exercício hoje, a gente vai ter que entender um pouco melhor essa dinâmica antes de propor uma atividade, né? Ou diminuir a intensidade da massagem, ter um foco específico na massagem, ter um foco específico no reiki. Eu vou ter que alinhar, tá? Ok. Pessoal falando, né, que já atendeu muitas mulheres e muitos homens que também passaram por abuso. Pois é, Gisele, demais no consultório, meu consultório é demais. Mas assim, mesmo o pessoal que não pega no consultório, porque, por exemplo, o fisioterapeuta, a gente não escuta diretamente. Quem escuta mais diretamente são alguns setores da fisioterapia, não são todos, né? E é muito comum também, e a gente está tocando esse corpo e não sabe, tá? Outra coisa, pessoas adultas que estão em relacionamentos muito complexos, muito violentos, muito turbulentos, muito agressivos. Se você fuçar, tem histórias aí. Porque só fica numa relação ambivalente
quem, de alguma maneira, foi constituído por uma relação muito ambivalente e ainda não saiu. Se a gente já saiu, a gente tem uma tendência de se estabelecer em relações um pouco mais tranquilas. Altos e baixos, obviamente, todo mundo tem. Mas olha só, é diferente uma relação entre adultos, com altos e baixos, em que os dois se colocam, do que uma relação ambivalente, em que uma pessoa sempre se sente insegura dentro da relação. Então, são coisas divergentes, tá? Psicopatia, então, gente, a gente precisa ceder esse tórax, restaurar a confiança no amor. Esse cara aqui é paranoico, ele é desconfiado. Quando ele vê uma mulher que se apaixona por ele, a primeira coisa que ele pensa, ela quer o meu dinheiro. É por aí que ele vai, entendeu? O amigo vai propor alguma coisa, esse cara está se aproximando de mim, mas na verdade ele quer passar a perna em mim. É uma pessoa que, quando ele está indo para a entrega da relação, ele vai passar essas ideias no corpo dele, que vão prender a respiração e vão fazer com que ele seja paranoico para quê? Para prever a traição. Você está entendendo que é uma defesa? É uma defesa. Como que a gente mostra para essa pessoa? Não é que ela está errada na paranoia, ao contrário, é que essa paranoia teve uma função muito importante, que construiu esse corpo e essas sensações. Como que agora ele está num outro momento, ele pode vivenciar outras experiências de segurança com ele mesmo. É lindo esse processo. No dia que a ficha cai, esse cara vai entrar no teu consultório e o tórax dele vai estar desinsuflado ou vai desinsuflar com você numa liberação diafragmática de consultório. É um negócio muito bonito de ser visto. Não estou falando que é simples, não estou falando que é constante, mas quando a gente tem oportunidade, é incrível, tá? Masoquismo, voltar a se escolher, né? Parar com essa fixação de que tem que fazer tudo pelo outro, né? Eu tive vários amigos aí, professores, então, meu Deus do céu, né? Aquela carga horária sobre-humana, faço tudo pelo outro. Terapeuta também tem muito de masoquista. A gente vai para a profissão acreditando que a gente tem que fazer muito pelo outro, né? Ao longo do processo, a gente começa a investigar que, na verdade, a gente atravessa por nossa causa, que a gente usa muito da relação de dependência com os outros por uma necessidade nossa. E aí a gente vai reconfigurando também as nossas relações, tá? E na rigidez, a experiência de que ceder não é fracasso, não é derrota. Ceder é parar de ter que ser o primeiro lugar para escolher ser quem é para si. Eu não preciso mais do pódio, já até se bobear, alcancei muitos pódios na minha vida. Agora eu posso ser quem eu sou. Esse ceder dessa musculatura, ele é algo absurdamente complexo, porque essa pessoa tem muito medo de ceder. Ela se sente muito ameaçada quando ela precisa ceder, tá? E uma pergunta que eu sempre trago nas aulas, mas isso aí é parte de um outro curso, que é: o seu paciente no teu consultório hoje, ele tem autonomia para falar para você, terapeuta, eu só vou até aqui hoje, eu não quero ir mais, para, você está cruzando o meu limite. Ou ele não tem estrutura ainda para poder fazer isso? É uma pergunta que vocês têm que ter sempre. Na fisioterapia, na terapia tântrica, essa pergunta é a mais importante de todas. Fisioterapia pélvica também, na massagem, na clínica, na psique, no trabalho com trauma, a gente tem que entender que essa pessoa na nossa frente tem que ter o limite dela respeitado. E talvez no seu consultório com você seja a primeira vez que ela tenha essa experiência, que é completamente curativa e ressignifica uma série de percepções no corpo, na vida, na respiração, no processo de integração, tá? É muito bonito de ver.